Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Fonógrafo. O conto de hoje é de Théophile Gautier, um escritor francês e jornalista, que em 1836 escreveu A Morte Amorosa. A tradução e a adaptação é de Marcos Miliano. O conto passa-se no final do século XVIII. Então, tá confortável? Vamos começar. Desde quando era menino, sentia que minha vocação era para ser padre. Assim, todos os meus estudos foram dirigidos e minha vida, até 24 anos, não passou de um longo noviciado. Quando terminei minha teologia, passei sucessivamente por todas as ordens menores e meus superiores me julgaram digno, apesar de minha juventude, de transpor o último degrau. O dia de minha ordenação foi marcado para a semana da Páscoa. Eu nunca tinha visto o mundo. Tudo para mim era o recinto do colégio diocesano, internato para rapazes e depois o seminário. Sabia vagamente sobre a vida das mulheres. Era de uma perfeita inocência. Via apenas minha mãe velha e doente 2 vezes por ano. Era essa toda a minha relação com o mundo exterior. Ser padre. Não havia mais nada tão belo no mundo. Minha ambição não concebia nada mais além. Quando chegou o grande dia, andei até a igreja com um passo tão leve que me parecia estar sendo sustentado no ar. Eu me julgava um anjo, e espantava-me a fisionomia fechada e preocupada dos meus colegas. Eu tinha passado a noite em orações. Na cerimônia, desviei por acaso a cabeça, que até então mantinha concentrada, e vi tão perto que eu poderia tocá-la. Embora estivesse longe, uma moça de uma beleza rara e com a magnificência das rainhas. Foi como se uma névoa saísse das minhas vistas. Tive a sensação de um cego que subitamente recupera a visão. A igreja, tão deslumbrante ainda há pouco, apagou-se de repente, e em toda a minha volta fez-se uma completa escuridão. Só aquela criatura encantadora se destacava, parecia iluminada por si mesma. Baixei os olhos, bem decidido a não distrair-me mais. 1 minuto depois, reabri os olhos. Ah, como era linda! Um divino retrato da Madonna. Era esguia com o corpo e o porte de uma deusa. Muita brancura que realçava o efeito das pupilas verdes de uma vivacidade e brilho. Decidiram o destino de um homem. Tinha vida, limpidez e ardor. Dali escaparam flechas que eu sentia atingir meu coração. Não sei se aquela chama vinha do céu ou do inferno. A mulher era um anjo ou um demônio. E talvez os dois. Dentes de pérola cintilavam em seu sorriso vermelho. O reflexo brilhante das ágatas brincava sobre a pele lisa e acetinada de seus ombros seminus. Usava um vestido de veludo madrepérola e de suas largas mangas forradas de arminho saíam mãos de uma delicadeza infinita. Tudo isso ainda está presente como se fosse datado de ontem. Embora eu estivesse extremamente perturbado, nada me escapava. A mais leve nuance, eu captava tudo com espantosa lucidez. À medida que olhava para ela, sentia-se abrir em mim portas que até então eram fechadas, deixando entrever o desconhecido. Enquanto isso, a cerimônia prosseguia. Tudo era assediado furiosamente por meus desejos carnais. Eu disse sim quando queria dizer não. Uma força oculta me arrancava as palavras da garganta. Mas afinal, ninguém se atreve a causar um escândalo diante de todos, nem enganar a expectativa de tantas pessoas. E além disso, as medidas foram tão bem tomadas que o pensamento cede ao peso dos fatos. O olhar da desconhecida mudava de expressão à medida que a cerimônia ia avançando. De início, meigo e carinhoso, assumi um ar de descontentamento como por não ter sido compreendido. Fiz um esforço suficiente para arrancar uma montanha, para dizer que não queria ser padre. Minha língua estava colada no céu da boca. Perfeitamente desperto, sentia-me num pesadelo, quando queremos gritar uma palavra da qual depende nossa vida e não conseguimos. Ela pareceu sensível ao martírio que eu estava enfrentando. Lançou-me um olhar cheio de promessas. Dizia-me: se queres ser meu, te farei mais feliz que o próprio Deus no seu paraíso. Sou a beleza, a juventude, a vida. Vem a mim. Nossa existência transcorrerá como um sonho e será um beijo eterno.
Eu tinha a impressão de ouvir essas palavras num ritmo de infinita doçura, pois seu olhar era sonoro, e as frases que seus olhos me enviavam ressoavam como se uma boca invisível as estivesse soprando no meu ouvido. Sentia-me pronto para renunciar a Deus. Ela fitou-me com um olhar mais suplicante, desesperado. Estava feito. Eu era padre. Eu me cobria de suores. Dirigi-me cambaleando para a porta da igreja. Carregava o peso da própria igreja nos meus ombros. Quando ia transpor a soleira, uma mão pegou a minha, a mão da mulher. Era ela. Ai de ti, que fizeste? Disse-me em voz baixa e desapareceu na multidão. Passou o velho bispo, olhou-me com ar severo. Eu estava com o mais estranho aspecto. Empalidecia, tinha vertigens. Um de meus colegas pegou-me e me levou. Eu teria sido incapaz de encontrar sozinho o caminho de volta para o seminário. Na esquina da rua, enquanto meu condutor virava a cabeça para o outro lado, um garoto me entregou, sem parar de caminhar, uma pequena dobradura com bordas com fios de ouro. Enfiei-a na minha manga e só a examinei quando estava sozinho na minha cela. Havia apenas uma frase: Clarice, casa do barão. Eu sabia tão pouco das coisas da vida fora do seminário que não conhecia Clarice, apesar dela ser um tipo de celebridade, e não tinha a menor ideia de onde ficava a casa do barão. Pensei em 1000 coisas, cada uma mais extravagante que a outra. Queria que pudesse revê-la. Pouco ligava para quem ela pudesse ser, grande dama ou manteúda. Esse amor nascido ainda agora havia se enraizado e eu não pensava em tentar arrancá-lo. Aquela mulher se apoderara completamente de mim com um só olhar. Ela me soprava a sua vontade. Eu não vivia mais em mim mesmo, mas nela e por ela. Bastava fechar os olhos para vê-la. Compreendi o absoluto horror de minha situação, e o aspecto fúnebre e terrível do estado que eu acabava de abraçar revelava-se claramente a mim: ser padre. Isso queria dizer ser casto, não amar, furar os próprios olhos, rastejar sob a sombra de um claustro ou de uma igreja, velar junto a cadáveres desconhecidos, fazer de seu hábito uma mortalha. Que fazer para ver Clarice? Não tinha nenhuma desculpa para sair do seminário, pois não conhecia ninguém na cidade, apenas esperava que me designassem para uma outra paróquia. Pensava em pular a janela, e como me orientaria no inextricável das ruas? Todas essas dificuldades que para os outros nada seriam, eram imensas para mim. Fui até a janela. O céu estava admiravelmente azul. A praça estava coalhada de gente, jovens elegantes e casal atrás de casal. Companheiros de galhardia passavam cantando e incitavam a farra, uma alegria que realçava tristemente meu luto. Fechei a janela, mas ao me virar, vi o abade Sebastião em pé. Teu comportamento é realmente inexplicável. Você é tão piedoso, tão calmo, a agitar-se como uma fera. Tome cuidado, meu irmão, e não dê ouvidos às sugestões do diabo. Ele está irritado porque você se consagrou para sempre ao Senhor. Em vez de deixar-se abater, meu filho, combata valentemente o inimigo. Não se apavore. As almas mais bem guardadas e mais firmes enfrentaram esses momentos. Eu vim te anunciar a nomeação para a paróquia de Canhotinho. O padre de lá acaba de morrer, e o senhor bispo encarregou-me de instalá-lo. Esteja pronto amanhã. E o abade se retirou. Abri meu missal e comecei a ler as orações. Mas as linhas logo se embaralhavam. Partiria no dia seguinte sem vê-la. Mas essa impossibilidade, além das que já existiam entre nós. Perder para sempre a esperança de encontrá-la. Poderia escrever-lhe, mas por quem mandaria a carta? Com o caráter sagrado de que eu estava investido, com quem me abriria, em quem confiaria? Depois, o que o abade tinha me dito dos artifícios do diabo me voltava à memória. A estranheza daquela aventura, a beleza sobrenatural de Clarice, a confusão em que me jogara, tudo isso talvez provava a presença do diabo. Essas ideias me mergulharam num imenso terror. No dia seguinte, Sebastião foi me buscar. 2 mulas nos esperavam no portão, carregando minhas mirradas malas. Enquanto percorríamos as ruas da vila, eu olhava para todas as janelas e todas as sacadas para tentar ver Clarice. Mas era muito cedo da manhã, apenas os criados estavam acordados. Meu olhar tentava mergulhar atrás das cortinas de todos os casarões,
Finalmente chegamos à estrada e começamos a escalar a colina. Quando cheguei no alto, virei-me para olhar mais uma vez as terras onde vivia Clarice. A sombra de uma nuvem cobria inteiramente a cidade. Seus telhados amarelos e vermelhos estavam fundidos no mesmo tom em que emergiam aqui e acolá com as fumaças matinais. Por uma ilusão, desenhava-se sob o raio único de luz um sobrado mais alto que os vizinhos. Embora estivesse a mais de 1 quilômetro, parecia bem perto. Qual é aquele casarão que vejo lá longe iluminado por um raio de sol? Perguntei a Sebastião. Ele pôs a mão em cima dos olhos e me respondeu. É o antigo casarão que o barão de Gravatar deu à cortesã Clarice. Lá acontecem muitas coisas tenebrosas. Sebastião bateu em sua mula, cujo passo a minha logo imitou, e a curva do caminho me afastou para sempre da comarca de Santo Antônio de Garanhuns, pois eu não deveria mais voltar. Ao fim do dia, depois de atravessar campos e a serra, vimos surgir entre as árvores o cruzeiro da igreja, onde eu deveria servir. E depois de seguir por pequenas ruas tortuosas, bordejadas de choupanas e terrenos cercados, encontramo-nos de frente da fachada que nada tinha de suntuosa. Um pórtico enfeitado com algumas nervuras e 2 ou 3 pilastras de arenito, grosseiramente talhadas. Um teto de telhas e contraforte do mesmo arenito e mais nada. À esquerda, o cemitério infestado de mato, com um grande crucifixo de ferro no centro. À direita, e na sobra da igreja, o presbitério. Era uma casa de extrema simplicidade e de árida limpeza. Entramos. Umas galinhas ciscavam na terra raros grãos de aveia. Aparentemente acostumadas ao hábito preto dos eclesiásticos, não se incomodavam com a nossa presença e mal se assustavam ao nos deixar passar. Um latido rouco se fez ouvir e vimos correr um velho cachorro. Era o cão do meu antecessor. Tinha um olhar meigo, o pelo cinza e todos os sintomas da mais alta velhice a que um cão pode chegar. Afaguei suavemente e ele começou a andar ao meu lado com um ar de satisfação. Uma senhora idosa era a governanta do antigo pároco. Foi também ao nosso encontro, e depois de ter me feito entrar numa sala baixa, perguntou se minha intenção era mantê-la. Respondi que manteria, a ela e ao cão, e também as galinhas, e toda a mobília que seu patrão tinha lhe deixado ao morrer, o que a fez sentir um ímpeto de alegria. Logo o abade retornou para o seminário. Fiquei sozinho. O pensamento de Clarice recomeçou a me obcecar. E mesmo fazendo alguns esforços para expulsá-los, nem sempre conseguia. Uma noite, passeando pelo meu jardim, tive a impressão de ver pela cerca viva uma forma de mulher, que seguia todos os meus movimentos, e entre as folhas cintilarem as 2 pupilas verdes. Mas era apenas uma ilusão, e tendo passado para o outro lado da alameda, nada encontrei além do rastro de um pé na areia, tão pequeno que parecia um pé de criança. O jardim era cercado de muralhas. Visitei todos os cantos e recantos. Não havia ninguém. Jamais consegui explicar esse episódio, que, aliás, não era nada se comparado com as coisas estranhas que iriam acontecer comigo. Uma noite bateram violentamente à minha porta. A governanta foi abrir e um homem ruivo, ricamente vestido, mas com roupa estrangeira, apareceu sob a luz da lanterna de Bárbara. O homem disse-lhe que precisava me ver imediatamente para alguma coisa que dizia respeito ao meu ministério. Disse que sua patroa, uma rica senhora da região, estava às vésperas da morte e desejava um padre. Respondi que estava pronto para segui-lo. Levei comigo o necessário para a extrema-unção e desci às pressas. Na porta, 2 cavalos pretos como a noite batiam os cascos com impaciência e bufavam deixando no ar 2 longos jatos de vapor. Ele segurou o estribo para mim e ajudou-me a montar num deles. Pulou no outro, apoiando apenas a mão na sela. Apertou os joelhos e largou as rédeas de seu cavalo, que partiu como uma flecha. O meu, cuja brida ele segurava, também desembestou o galope e manteve-se perfeitamente lado a lado com o outro. Devoramos o caminho, debaixo de nós a terra corria, cinzenta e riscada. Atravessamos uma mata de sombra tão escura que sentia correr por minha espinha um arrepio de terror. As faíscas que as ferraduras de nossos cavalos arrancavam das pedras saltavam pelo caminho como um rastro de fogo,
e se alguém àquela hora da noite tivesse nos visto, nos confundiriam com assombrações. Finalmente o turbilhão parou, ergueu-se de repente na nossa frente um volume negro, espetado por alguns pontos de luz. Uma grande agitação reinava na fazenda. Os domésticos, de tochas na mão, cruzavam o pátio do casarão. Entrevi confusamente colunas arcadas, escadarias e rampas, um luxo de construção perfeitamente digna de um rei. Um moleque, aquele mesmo que tinha me dado o lenço com fios de ouro, veio me ajudar a descer. Um mordomo vestido de veludo preto, com uma corrente de ouro em volta do pescoço e uma bengala de marfim na mão, deu um passo em minha direção. Lágrimas pesadas transbordavam de seus olhos e corriam pela face por cima da barba branca. Tarde demais, senhor padre, mas se não pôde salvar a alma, venha velar o pobre corpo. Pegou meu braço e me levou à sala fúnebre. Eu chorava tão alto quanto ele, pois tinha entendido que a falecida era ninguém menos que Clarice, tanto e tão alucinadamente amada. Havia um genuflexório, um móvel para ajoelhar e rezar ao lado da cama. Uma chama azulada rodopiando sobre um vaso de bronze projetava em todo o quarto uma luz fraca e incerta. Aqui e ali fazia cintilar no escuro alguma forma. Uma máscara negra quebrada, um leque, disfarces de todo tipo estavam jogados sobre as poltronas e faziam ver que a morte havia chegado subitamente àquela suntuosa residência e sem se fazer anunciar. Ajoelhei-me sem me atrever a dar uma olhada para o leito e comecei a recitar os salmos com grande fervor, agradecendo a Deus por ter posto um túmulo entre o pensamento dessa mulher e mim, a fim de que eu pudesse acrescentar às minhas preces seu nome, doravante santificado. Mas pouco a pouco o ânimo se arrefeceu e caí em devaneios. Aquele quarto nada tinha de câmara ardente. Em vez do ar fétido e cadavérico que eu estava habituado a respirar nesses velórios, uma langorosa fumaça de essências orientais e um cheiro adorável de mulher pairava suavemente no ar. Aquela claridade pálida mais parecia uma meia-luz acesa para a volúpia do que a luzinha para os cadáveres. O cortinado vermelho, suspenso por franjas de ouro, deixavam ver a morta deitada, de mãos postas sobre o peito. Cobria com um véu de linho de uma brancura resplandecente, tão fino que nada escondia da forma encantadora de seu corpo, permitindo seguir as belas linhas onduladas. Eu não aguentava mais. Aquele ar de alcova me deixava tonto. Aquele perfume febril subia ao meu cérebro e eu andava pelo quarto, parando a cada volta diante do estrado para observar a graciosa falecida sob a transparência da mortalha. Estranhos pensamentos atravessaram meu espírito. Imaginava que ela não estava realmente morta, e que era apenas uma astúcia que usara para me atrair à sua casa e revelar seu amor. Será mesmo Clarice? Que provas tenho? O moleque que me encontrou as 2 vezes não pode ter passado a serviço de outra mulher? Aproximei-me do leito e olhei com atenção redobrada o objeto da minha incerteza. Aquela perfeição de formas perturbava mais voluptuosamente do que devia. Esqueci que tinha ido a um ofício fúnebre, e imaginei que era um recém-casado entrando no quarto de sua noiva que esconde o rosto por pudor e não quer se deixar ver. Debrucei-me sobre ela e peguei a ponta da mortalha, levantei-a devagar, retendo minha respiração por temer acordá-la. Eu latejava com tal força que sentia minhas têmporas e o suor escorria por minha testa como se eu tivesse remexido numa lápide. Era mesmo Clarice, tal como eu a conhecera na igreja no dia da minha ordenação, sempre tão sedutora, e a morte parecia uma faceirice a mais. A palidez de suas faces, mesmo na morte, me encantava. Seus braços nus delicadamente roliços e polidos como um marfim, e quanto mais olhava para ela, menos conseguia acreditar que a vida tinha abandonado para sempre aquele belo corpo. Não sei se era uma ilusão ou um reflexo da lamparina, mas parecia que o sangue recomeçava a circular sob a palidez opaca, mas continuava na mais perfeita imobilidade. Não consegui me recusar à triste e suprema doçura de deixar um beijo nos lábios mortos daquela que teve todo o meu amor. E a boca de Clarice respondeu à pressão da minha. Seus olhos se abriram e recuperaram um pouco de brilho. Ela deu um suspiro e, descruzando os braços, passou-os atrás do meu pescoço. Disse: Esperei-te tanto tempo que morri.
mas agora estamos noivos. Poderei te ver e ir à tua casa. É tudo o que poderia te dizer por agora. Sua cabeça caiu para trás, mas ela continuava a me segurar entre os seus braços. Um turbilhão de vento arrebentou a janela e entrou no quarto, apagando as luzes e levando a alma de Clarice para sempre. Caí desfalecido sobre o seio da bela falecida. Quando voltei a mim, estava deitado em minha cama no quartinho do presbitério. O velho cachorro lambia minha mão que pendia para fora da cama. Bárbara se movimentava no quarto e, ao me ver abrir os olhos, deu um grito de alegria. O cão chorou baixinho e abanou o rabo. Soube então que tinha ficado assim durante 3 dias, não dando outro sinal de vida além de uma fraca respiração. E não sei onde meu espírito esteve durante esse tempo. Bárbara me contou que o mesmo homem de tez acobreada havia me levado de volta de manhã numa liteira fechada e partira logo em seguida. Não consegui acreditar que tivesse sonhado, já que Bárbara tinha visto tanto quanto eu o homem com os 2 cavalos pretos cujos arreios e aparência ela descrevia com exatidão. No entanto, ninguém conhecia nas redondezas da propriedade que combinasse com a descrição daquela onde encontrei Clarice. 2 dias depois, vi o abade Sebastião entrar. Tinha no olhar algo penetrante e de inquisitor. Enquanto me pedia notícias de minha saúde num tom hipocritamente melífluo, fixava em mim suas 2 pupilas de leão, pois me fez algumas perguntas sobre a administração de minha paróquia. Se eu estava satisfeito, em que passava o tempo de folga, se eu tinha feito algum conhecimento entre os moradores do lugar, e 1000 outros detalhes do gênero. Respondi a tudo isso o mais brevemente possível, e, sem esperar que eu tivesse terminado, ele passava a outra coisa. Evidentemente, essa conversa não tinha nada a ver com o que ele queria dizer. E sem nenhuma preparação, com uma notícia de que se lembrasse agorinha mesmo, disse em voz clara e vibrante: a grande cortesã Clarice morreu recentemente, após uma orgia que durou 8 dias e 8 noites. Desde sempre corriam sobre essa Clarice histórias muito esquisitas, e todos os seus amantes terminaram de um modo miserável ou violento. Disseram que era uma vampira. Jogou-me numa agitação e num pavor que se estamparam no meu rosto. Meu filho, você está com o pé sobre o abismo. Tome cuidado para não cair. Satã tem as garras compridas, e os túmulos nem sempre conseguem guardar os mortos. A pedra que cobre Clarice deveria ser selada com chumbo, pois, pelo que dizem, não é a primeira vez que ela morre. Depois de dizer essas palavras, Sebastião voltou para a porta e nunca mais o vi. Partiu para Santo Antônio praticamente na mesma hora. Eu estava perfeitamente restabelecido e tinha retornado minhas funções habituais. Mas uma noite tive um sonho. Ouvi alguém abrir o cortinado da minha cama e puxar as argolas do trilho com um ruído forte. Abruptamente recostei-me sobre os cotovelos e vi uma sombra de mulher em pé na minha frente. Na mesma hora reconheci Clarice. Sua única vestimenta era um sudário de linho que a cobria em seu leito de morte. A cor do pano se confundia com a das suas carnes, sob o pálido raio da lamparina. Enrolada nesse fino tecido que revelava todos os contornos de seu corpo, mais parecia uma estátua de mármore do que uma mulher dotada de vida. Morta ou viva, estátua ou mulher, sua beleza era inalterável. Colocou a lamparina na mesa e sentou-se. Depois disse, debruçando-se sobre mim com aquela voz a um só tempo argentina e aveludada: deixei-te esperando bastante, meu querido, e deves ter pensado que eu havia te esquecido. Mas venho de bem longe, e de um lugar de onde ninguém ainda retornou. Não há lua nem sol no país de onde venho, nem caminho, nem vereda, nem uma terra para o pé, nem um ar para a asa, e no entanto, eis-me aqui, pois o amor é mais forte que a morte. Quanta dificuldade teve minha alma, que voltou a este mundo pela força da vontade, para reencontrar seu corpo e nele se reinstalar. Quantos esforços precisei fazer antes de levantar a lápide com que me cobriram. Olhe as palmas de minhas mãos, estão todas machucadas. Beije-as para curá-las. Ela comprimiu, uma após outra, as palmas frias de suas mãos em minha boca. Beijei-as de fato, diversas vezes, e ela me olhava com um sorriso de condescendência.
Tombei sem resistência e na primeira investida nem mesmo tentei rechaçar o tentador. E eu sentia correr por meu corpo voluptuosos arrepios. Eu te amava muito antes de te ver, meu querido, e te procurava por toda parte. Eras meu sonho, e te avistei na igreja e disse imediatamente: é ele. Ficaste impassível e preferiste teu Deus a mim. Clarice, a morta, que por tua causa força as portas do túmulo e vem te dedicar uma vida que ela só reviveu para fazer-te feliz. Todas essas palavras eram entrecortadas de carícias delirantes que atordoaram meus sentidos e minha razão, a ponto de eu já não temer, para consolá-la, proferir uma terrível blasfêmia e dizer que amava tanto quanto a Deus. Verdade? Bem verdade? Tanto quanto a Deus? Ela disse, me tomando em seus braços. Já que é assim, virás comigo. Me seguirás para onde eu for. Deixarás tuas feias batinas, serás o mais orgulhoso e o mais invejado dos cavaleiros, o meu amante. Ser o amante declarado de Clarice que recusou um papa? Como isso é belo! Quando partimos, meu lorde? Amanhã, amanhã, gritei em meu delírio. Amanhã está bem. Ela recomeçou. Terei tempo de mudar de roupa. Virei pegar-te a esta hora. Adeus, meu coração. Acordei mais tarde que de costume. Acabei me convencendo de que era apenas fruto da minha imaginação. Mas quando fui para a cama, rezei a Deus para que afastasse de mim os maus pensamentos e protegesse a castidade do meu sono. Logo adormeci. As cortinas se afastaram e vi Clarice não como da primeira vez, mas alegre, lépida e viçosa, com um fantástico traje de viagem de veludo verde. Tocou em mim de leve e disse: é assim que fazes teus preparativos? Contava encontrar-te de pé. Levanta-te bem depressa, não temos tempo a perder. Tu te vestes e partimos, disse apontando com o dedo para uma pequena trouxa de roupas que tinha trazido. Vesti-me às pressas, e ela mesma ia me passando as peças de roupa, rindo às gargalhadas da minha falta de jeito, e me indicando o uso de cada uma quando eu me enganava. Eu não era mais o mesmo. Não me reconheci. Não parecia mais comigo, tanto quanto uma estátua terminada não parece com um bloco de pedra. Pronto, agora para a estrada, meu querido. Pegou-me pela mão e me arrastou. Todas as portas se abriram diante dela, mal as tocava, e passamos pelo cachorro sem acordá-lo. Nos esperava um carro atrelado com 4 animais vigorosos. Subimos e os cocheiros os puseram a galope. Um de meus braços passava pela cintura de Clarice, e uma de suas mãos estava fechada dentro da minha. Ela encostava a cabeça em meu ombro e eu sentia seu colo, seminu, roçar em meu braço. Naquele momento, estava esquecido de tudo, e me lembrava de ter sido padre, tanto quanto me lembrava do que tinha feito no seio da minha mãe. E dentro de mim passou a haver 2 homens que não se reconheciam. Ora, eu me considerava um padre que sonhava toda noite que era um nobre, ora, um nobre que sonhava que era padre. Não conseguia separar o sonho da vigília, e não sabia onde recomeçava a realidade e onde terminava a ilusão. 2 espirais enredadas, enroladas, sem nunca se tocarem. Era uma anomalia da qual não me dava conta. Morávamos num grande palácio com colunas de mármore. Clarice concebia a vida em grande estilo, e sua natureza tinha algo de Cleópatra. Eu levava a vida do filho do rei, e tinha a pose de um membro da nobreza. Não creio que, desde que Satanás caiu do céu, ninguém tivesse sido mais orgulhoso e mais insolente. Jogava um jogo diabólico. Vivia a sociedade do mundo. Ter Clarice era ter 20 amantes, assumindo por completo o temperamento, o jeito e o tipo de beleza da mulher que parecia me agradar. Não fosse o maldito pesadelo que voltava todas as noites, quando eu pensava ser um padre, eu teria conseguido a felicidade completa. Depois de um tempo, a saúde de Clarice já não era tão boa. Sua tez estava cada dia mais mortiça. Os médicos que foram chamados nada entendiam de sua doença, não sabiam o que fazer. Ela empalidecia a olhos vistos e tornava-se cada vez mais fria. Eu me sentia desconsolado ao vê-la se consumindo assim. Certa manhã estava sentado perto de sua cama e almoçava sobre uma mesinha para não deixá-la só. Ao cortar uma fruta, fiz sem querer um talho fundo no dedo. Logo o sangue jorrou.
Seus olhos se iluminaram, sua fisionomia assumiu uma expressão de alegria feroz que eu nunca tinha visto. Pulou para fora da cama com uma agilidade animal e jogou-se sobre o ferimento e começou a chupá-lo com um jeito indizível de volúpia. Sorvia o sangue aos golinhos. De vez em quando ela parava para beijar minha mão. Depois recomeçava a apertar com os lábios as bordas da ferida para fazer sair mais umas gotas vermelhas. Levantou-se com os olhos úmidos e brilhantes, o rosto pleno, a mão morna e úmida, enfim, mais bela que nunca e num estado de perfeita saúde. Não morrerei, disse com alegria e se pendurando em meu pescoço. Poderei te amar ainda muito tempo. Algumas gotas de teu rico e nobre sangue, mais precioso e eficaz que todos os elixires do mundo, me restituíram a vida. Quando o sono me levou de volta ao presbitério, vi o abade Sebastião mais grave e ansioso do que nunca. Não contente de perder sua alma, você quer perder também o seu corpo. Uma noite, porém, vi pelo meu espelho Clarice despejando um pó na taça de vinho temperado que costumava preparar depois da refeição. Peguei a taça, fingi levá-la aos lábios e deixei-a em cima de algum móvel, como para terminá-la mais tarde. Depois retirei-me para o meu quarto e me deitei, decidida a não dormir e a ver o desfecho de tudo aquilo. Não esperei muito. Clarice entrou e, tendo se livrado dos véus, deitou-se ao meu lado na cama. Quando teve certeza de que eu estava dormindo, descobriu meu braço e tirou do cabelo um alfinete de ouro. Embora tivesse bebido apenas umas gotas, o medo de me esgotar a invadiu. O abade Sebastião tinha razão. No entanto, apesar dessa certeza, não conseguia deixar de amar Clarice, e de bom grado teria lhe dado todo o sangue necessário para manter sua existência artificial. Meus escrúpulos de padre me atormentavam mais que nunca, e não sabia que nova maceração inventar para domesticar e mortificar minha carne. Para evitar cair nessas exaustivas alucinações, tentava me impedir de dormir, e com os dedos mantinha as pálpebras abertas, ficava em pé encostado nas paredes, lutando contra o sono com todas as minhas forças. Mas logo a areia do adormecimento rolava em meus olhos. Sebastião me fazia as exortações mais veementes e criticava durante minha moleza e meu pouco fervor. Um dia que estive mais agitado do que de costume, ele me disse: só há um meio de você se livrar dessa obsessão, e mesmo sendo extremo, temos que empregá-lo. Sei onde Clarice foi enterrada. Precisamos desenterrá-la para que você veja em que estado lamentável está o objeto do seu amor. Eu estava tão exausto com essa vida dupla que aceitei, querendo saber de uma vez por todas quem, se o padre ou o nobre, era tapeado por uma ilusão. À meia-noite nos dirigimos para o cemitério. É aqui mesmo, disse Sebastião, e pondo no chão a lanterna, enfiou a alavanca na fresta da lápide e começou a levantá-la. Eu, mais negro e mais silencioso que a própria noite, o observava, quando ele, curvado sobre seu trabalho, pingava suor e ofegava. Senti meus membros porejarem em suor glacial, considerava a ação do severo Sebastião um sacrilégio abominável, e gostaria que do flanco das nuvens escuras que rolavam pesadas acima de nós saísse um triângulo de fogo que o reduzisse a pó. Finalmente a picareta de Sebastião bateu no caixão. Ele virou a tampa, e eu vi Clarice pálida como um mármore, as mãos postas. Seu sudário branco formava uma só prega da cabeça aos pés. Uma gotinha vermelha brilhava como uma rosa no canto da sua boca descorada. Diante do que viu, Sebastião ficou furioso. Estás aí, demônio, cortesã, bebedora de sangue, e aspergiu de água benta o corpo e o caixão sobre o qual traçou a forma de uma cruz. Mal a pobre Clarice foi tocada, seu belo corpo ruiu em pó. Aí está a tua amante, disse o padre ao me mostrar aqueles tristes despojos. Ainda estará tentado a passear com sua beldade? Baixei a cabeça. Uma grande ruína acabava de se formar dentro de mim. Retornei ao presbitério e o senhor Ronaldo, amante de Clarice, separou-se do pobre sacerdote a quem por tanto tempo fizera uma estranha companhia. Na noite seguinte vi Clarice. Ela me disse, como na primeira vez sob o pórtico da igreja: ai de ti, que fizeste? Por que escutaste esse padre imbecil? Não eras feliz?
Violaste meu pobre túmulo para desnudar os horrores do meu nada? Doravante está rompida qualquer comunicação entre nossas almas e nossos corpos. Então desapareceu no ar como fumaça e nunca mais apareceu-me. Senti saudades dela e ainda sinto. A paz da minha alma foi cara a ser comprada. O amor de Deus não era tão grande para substituir o dela. E essa, meu irmão, é a história da minha juventude. Jamais olhe para uma mulher e ande sempre com os olhos fitos na terra, pois por mais casto e calmo que você seja, basta um minuto para fazê-lo perder a eternidade.